Fala pessoal, dando continuidade aqui nos vídeos em que eu comento os resultados que as empresas estão divulgando agora referente ao quarto trimestre de 2025, vamos falar hoje do BB Seguridade. Essa empresa que nada mais é do que o braço do Banco do Brasil, que comercializa seguro, previdência, títulos de capitalização. Então a gente vai entender nesse vídeo não só os resultados que essa empresa divulgou, mas também a projeção para 2026, como foi a reação do mercado à divulgação desse resultado e o que a gente pode esperar que vem aí pela frente. Então, sem perder tempo, vamos aqui para a tela do computador. Então, consolidando todos os negócios que a BB Seguridade possui, eles tiveram um resultado de 9,02 bilhões ao longo de 2025, sendo que a gente vê aqui que os principais negócios que contribuíram para esse resultado foi a Brasilseg, que é o ramo que comercializa seguros. Em segundo lugar, os negócios de distribuição, que nada mais é do que a parte de corretagem do Banco do BB Seguridade, com 3,5 bilhões. E em terceiro lugar, a Brasilprev, com 1,5 bilhões. Então, esse resultado que a gente está vendo aqui é da holding BBSE, que concentra todos esses negócios. Então, considerando as despesas e receitas, gerou um resultado consolidado e recorrente de 9 bilhões. Então, antes da gente avançar com o detalhamento de cada um desses braços de negócio que a BB Seguridade possui, vamos entender quais são esses braços. Como a gente acabou de ver, um dos braços que a BB Seguridade possui é a comercialização de seguros. E aí a gente fala de seguro de vida, seguro de automóvel, seguro habitacional, seguro prestamista, e é o braço que tem a maior relevância em termos de retorno para o Brasil Seguridade. Em segundo lugar, também em termos de retorno, tem a parte de broker, que nada mais é do que a corretora responsável pela comercialização dos títulos de seguro, dos títulos de capitalização, entre outros. Em terceiro lugar, vem a parte de previdência, que é a comercialização de planos de previdência, PGBL, VGBL, e o serviço da gestão desses fundos é feito pela Brasil Seguridade, consequentemente, tem o oferimento dessa receita. Em quarto lugar, tem os serviços de capitalização, que é a comercialização daqueles títulos de capitalização. E em quinto, com expressividade menor, a parte de dental, que é de planos odontológicos. Então, como eu falei há pouco, a gente vê aqui a composição do resultado do BB Seguridade, vindo com 40,4% do seu resultado agora em 2025, advindo do braço da comercialização de seguros. Em segundo lugar, com 38,9%, o BB Corretora, que é a parte de broker da BB Seguridade. Em terceiro lugar, a parte de comercialização e administração de previdência. E aí, com uma menor representatividade, os outros braços de capitalização, dental, entre outros. As empresas de seguridade e previdência, elas possuem uma especificidade em comparação a outras empresas, que é a expressividade que o resultado financeiro tem nos seus resultados. Isso porque, como funciona o operacional de um seguro? Você paga a sua parcela mensalmente, e aquele dinheiro fica com a empresa que está assegurando o seu bem, e esse dinheiro é aplicado mensalmente. Então, por se tratar de uma quantia relevante, a rentabilidade que esse investimento tem no resultado das empresas de seguridade tem uma expressividade grande, é o que se chama de float. Consequentemente, boa parte do resultado de seguradoras vem do resultado financeiro, do resultado que eles conseguem com o investimento desses valores que foram antecipados pelos seus clientes para assegurar os bens. Dos 9 bi que a gente viu que a BB Seguridade conseguiu de resultado, esse resultado financeiro tão robusto dessa maneira, inclusive bem superior ao que foi em 2024, ele foi impulsionado não só pelo patamar elevado da Selic, como também pela redução do custo passivo da Brasilprev. A gente vai entender por que isso aconteceu, e foi um caso pontual de deflação com o indicador do IGPM, e também pela expansão do saldo médio das aplicações financeiras. Consequentemente, a gente vai ver que a taxa de juros tem um impacto significativo no rendimento dessas aplicações. E, como a gente já explicou em outros vídeos, não só a taxa de juros atual, como a expectativa para a taxa de juros, a curva de juros no longo prazo. Então, a gente vê que em setembro de 2024, olhando para os contratos futuros de DI, que nada mais é do que a curva de o que se espera para a Selic no longo prazo, havia uma expectativa de que a Selic girasse ali em torno de 12 a 12,5%. E isso mudou drasticamente já para dezembro de 2024.
A mudança dessa curva de juros tem um impacto direto no valor atual das aplicações do BB Seguridade. E essa mudança de patamar de 3 pontos percentuais tem uma relevância. Então, se a gente olhar o resultado financeiro lá do último trimestre de 2024, a gente vai ver que essa mudança de 3 pontos percentuais da expectativa da taxa de juros teve um resultado negativo no resultado financeiro da BB Seguridade. Consequentemente, com o avançado período, a gente vê que em setembro de 2025 e dezembro de 2025, houve uma diminuição da expectativa dessa taxa de juros, que é a expectativa atual do mercado de que a redução para essa taxa de juros seja iniciada em breve e se mantenha ao longo dos anos. E aqui a gente vê a distribuição desses investimentos que a BB Seguridade faz, consolidada por indexador. Então, agora em dezembro de 2025, 48% dos seus investimentos estavam em títulos pós-fixados, 38% em inflação e 13% em pré-fixados. E aí, avançando aqui, entrando especificamente no braço de seguros da BB Seguridade, a gente vê que houve nas principais linhas de prêmios emitidos, que é o Rural, Vida, Prestamista, todos eles tiveram uma redução na taxa de prêmio emitida, ou seja, na comercialização desses seguros. E isso é um impacto direto também do que a gente viu acontecer com o Banco do Brasil. Se o BB Seguridade é um braço do Banco do Brasil, e quem acompanha o mercado viu que recentemente o Banco do Brasil teve que se reestruturar, principalmente na parte de crédito rural, mas não só nela, então isso também reflete no BB Seguridade, porque uma vez que você tem um financiamento sendo aprovado pelo Banco do Brasil, existe a necessidade da contratação de um seguro para esse financiamento. Ou uma vez que você compra um imóvel também financiando através do Banco do Brasil, você também precisa contratar um seguro habitacional. Então, o que acontece lá no topo com o Banco do Brasil impacta diretamente no BB Seguridade, e esse é um dos porquês da redução dos prêmios emitidos no ramo do Brasil Seguridade. Quando a gente vem aqui para a parte de índices de desempenho, vamos concentrar aqui a atenção em índice combinado e no índice combinado ampliado. O que são esses índices? O índice combinado nada mais é do que os sinistros que ocorreram mais os gastos que o ramo de seguridade teve, dividido pelos prêmios obtidos, ou seja, pela comercialização dos seguros. Então, quanto menor for esse índice, melhor vai ser. Significa que a empresa conseguiu ter um menor nível de sinistralidade e menores gastos para um valor maior de prêmios comercializados. Então a gente viu aqui que houve uma pequena evolução de 2024 para 2025, com uma variação percentual de 0,3%. Já quando a gente fala do índice combinado ampliado, houve uma pequena redução, e a diferença do ampliado para o combinado é que o ampliado ele considera também o resultado financeiro. Então, se no índice combinado você tem a sua sinistralidade mais os gastos dividido pelos prêmios obtidos, no caso do combinado ampliado é dividido pelos prêmios obtidos mais o resultado financeiro que a empresa obteve. Mas ainda assim, pela pouca variação, nada que chame a atenção e também nada preocupante. E aqui a gente vê o gráfico de prêmios emitidos, e dos prêmios emitidos, quais foram os prêmios retidos e cedidos. Só lembrando que a diferença entre prêmios retidos e cedidos é que quando uma seguradora vende um seguro para um cliente, ela pode ressegurar, ou seja, passar aquele risco daquele seguro para uma resseguradora, que é o caso de empresas como a IRB, que são resseguradoras. Então, uma vez que esses prêmios estão ressegurados com uma resseguradora, eles são considerados como prêmios cedidos. E uma vez que os prêmios não cedidos permanecem com a BB Seguridade, são os prêmios retidos. A gente vê a evolução aqui desde o primeiro TRI de 2024 até o final de 2025, e o índice de retenção tendo uma evolução aqui desde o terceiro trimestre de 2024 até o final de 2025. Isso não é necessariamente um indicador ruim, mas significa que pelos prêmios emitidos pelo BB Seguridade, eles estão correndo um maior risco porque esses prêmios não foram ressegurados. E a gente também vê aqui um segundo ponto importante, que comparado aos últimos trimestres de 2024, houve uma redução no total de prêmios emitidos, tanto no terceiro TRI de 2024 versus o terceiro TRI de 2025, como no quarto TRI de 24 versus 25. E aí, olhando a composição do resultado da comercialização de seguros, a gente vê aqui a representatividade que os seguros rurais têm no resultado da BB Seguridade. Então, olhando o consolidado agora de 2025, 63% do resultado da parte de seguros veio de seguros rurais. E em segundo lugar, também com a representatividade significativa, veio da parte de seguros de vida. E aqui a gente lembra mais uma vez
que os seguros rurais foram fortemente impactados pela atividade do Banco do Brasil, que sofreu recentemente com os empréstimos e financiamentos da área de agronegócios. Então, seguindo agora aqui para o braço de previdência do BB Seguridade, a gente vê que houve uma captação líquida negativa ao longo de 2025, ou seja, teve mais resgate do que contribuições. Consequentemente, o índice de resgate ele também evoluiu aqui comparado com a média de 2024 para 2025. E um dos principais motivadores que motivou essa redução da captação líquida ao longo de 2025 foi o decreto 12499, que reestabeleceu a cobrança do IOF sobre os planos de previdência VGBL. Já nesse quadro aqui, a gente vê o resultado financeiro que a Brasilprev conseguiu ter, que foi o responsável, dentre os 9 bilhões de lucro da BB Seguridade total, 2 bilhões foram de resultado financeiro e desses 2 bilhões, 800 milhões vieram do braço da Brasilprev. E agora a gente chega na unidade da Brasilcap, que é responsável pela comercialização dos títulos de capitalização. Essa unidade de negócio ela tem uma peculiaridade. Se a gente olhar aqui, tanto no ano de 2024 quanto no ano de 2025, os resultados operacionais, excluindo o resultado financeiro, ele foi negativo. Isso se dá a diversos fatores, como uma desaceleração na arrecadação pelos produtos ofertados pela Brasilcap, uma maior concorrência, um mix de produtos que são menos favoráveis. No entanto, isso não quer dizer que a operação dessa unidade da Brasilcap é negativa para a BB Seguridade. Isso porque o resultado financeiro que a Brasilcap consegue com a captação desses recursos de capitalização, o investimento deles no mercado financeiro justifica a operação dessa unidade, a Brasilcap. Então, quando a gente olha esse detalhamento aqui, o que a gente tinha de resultado negativo em 23 milhões, quase 24 milhões no acumulado de 2025, quando a gente soma as receitas financeiras, que chegou a quase 1,5 bi, e deduz as despesas financeiras de quase 1 bi, a gente tem um resultado financeiro positivo de R$500 milhão. Então, considerando o resultado operacional mais o resultado financeiro, a unidade de capitalização consegue um resultado positivo de quase R$500 milhão, e aí deduzindo os impostos e participações sobre o resultado, um lucro líquido de 318 milhões. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver uma representação do que eu acabei de falar. Enquanto essa linha azul aqui, superior, ela representa a taxa média dos ativos rentáveis, ou seja, a taxa média que a unidade de capitalização conseguiu investir, o dinheiro dos clientes que está sob a administração da Brasilcap, enquanto essa taxa está em um patamar de 8%, 11%, vinha um patamar de 9% e agora está no patamar de 11%, a taxa dos passivos onerosos, ou seja, a taxa que eles têm que pagar sobre os títulos que eles comercializaram, variou ao longo, desde o começo de 2024 até agora em 2025, entre 4% e 2%, depois voltou a evoluir para 5% e finalizou o ano em 4%. Isso representa uma margem financeira justamente desse float, ou seja, desse dinheiro que foi aplicado para rentabilizar, e o banco consegue investir com taxas melhores, de uma média de 5% a 6%, como a gente vê nessa linha intermediária desse gráfico. E é a partir daqui que surge o resultado e justifica a operação da unidade Brasilcap. Aqui a gente tem o resultado da Brasil Dental, responsável pela operação de planos odontológicos, mas que tem uma representatividade pequena frente ao resultado total em 2025, obtendo um lucro de 21 milhões. E aqui a gente chega no resultado da BB Corretora, que, como eu falei lá no começo do vídeo, é a segunda unidade de negócios que mais contribui para o resultado da BB Seguridade. Então, com um lucro de 3,5 bi no acumulado de 2025, fruto de um resultado financeiro forte de 707 milhões e fruto de um resultado operacional que, embora tenha tido um avanço comparado a 2024 de 2,4%, sofreu com mudanças no mix de produtos ofertados, com uma menor atividade comercial que gera menos taxa de corretagem e com as mudanças regulatórias do IOF. E por fim, a gente vê essa tabela aqui que tem a abertura das receitas de corretagem, ou seja, quais foram as unidades de negócio que mais contribuíram para a receita de corretagem da parte de broker do BB Seguridade. Então, com a maior representatividade aqui, com uma larga vantagem, a gente tem a unidade de seguros, que contribuiu com 82% das receitas de corretagem,
e em seguida, mas já com a representatividade bem menor, as unidades de previdência e capitalização. Então, antes da gente comentar o guidance para 2026, divulgado pela BB Seguridade, a gente entende aqui, olhando cada uma das unidades de negócio, que os resultados operacionais das unidades, principalmente das mais relevantes, de seguro e de previdência, eles sofreram por diversos fatores. No caso da unidade de seguros, principalmente advindo dos problemas que o Banco do Brasil vem passando. E no caso da Previdência, pela mudança com a aplicação do IOF para as previdências EGBL do Decreto 12499, e, consequentemente, esses duas unidades de negócio que têm uma representatividade alta no resultado da BB Seguridade como um todo, refletem também no resultado da BB Corretora. Dentro do Banco do Brasil, se a gente pegar, existe um efeito cascata. Então, uma vez que a gente tem o Banco do Brasil com o seu resultado afetado, é provável que as unidades de negócio dentro da BB Seguridade também sofram e também com consequências na unidade de corretagem dentro da BB Seguridade. Além desse efeito cascata, também deve ser considerado na avaliação de um investimento na BB Seguridade as renegociações que a BB Seguridade tem para a distribuição dos produtos do Banco do Brasil. O mercado tem a expectativa de que essa renegociação acontecesse em um futuro mais breve, mas aparentemente ela vem sendo postergada para os próximos anos. E com isso a gente vai chegando perto do prazo final que o atual contrato tem, que é de 2033. Então o mercado atribui um desconto estrutural diretamente à BB Seguridade por conta desse risco e dessa incerteza quanto à continuidade do modelo de negócio. O Brasil Seguridade é 100% dependente desse contrato com o Banco do Brasil. Então, voltando aqui para o guidance que eles divulgaram para 2026, a gente vê que BB Seguridade tem uma expectativa para um crescimento da unidade de previdência de 8% a 11%. No ramo de seguros, estimativa neutra, ou seja, pode variar de uma retração de 3% dos prêmios emitidos até um avanço de 2%, que a gente pode classificar como uma perspectiva estagnada para 2026, com um consequente resultado operacional não decorrente de juros, ou seja, excluindo o resultado financeiro, uma retração de 3% a 7%. Esse guidance ele tem uma perspectiva conservadora, o que, como eu já disse na análise do Bradesco, demonstra uma qualidade na forma como a administração da empresa divulga os seus resultados e cria uma expectativa para o mercado, mas a gente não pode esquecer aqui que o resultado positivo de 2025 foi uma forte consequência do resultado financeiro. E com a queda da Selic, é provável que esse resultado, que foi forte agora em 2025, tenha uma redução significativa para 2026. A gente tem um resultado operacional que a própria empresa divulga um guidance negativo, com expectativa de decréscimo para 2026, e um resultado financeiro que o mercado como todo espera que seja mais modesto. E por fim, também na data de ontem, a BB Seguridade divulgou um dividendo de 2,54 por ação, que corrigido até a data de ontem pela Selic já estava em 2,58 por ação, com base na posição acionária até 12 de fevereiro de 2026, ou seja, data ex a partir do dia 13 de fevereiro. Seguindo o payout que a BB Seguridade tem, que historicamente é alto, acima de 80%, eles continuam com a política de uma empresa que tem uma grande distribuição de dividendos, ou seja, é uma companhia de valor. Então é isso. Esses foram os resultados que a BB Seguridade divulgou. A gente viu a representatividade de cada uma das suas unidades de negócio e principalmente o quanto o resultado financeiro afeta no resultado final. Então, se você investe na BB Seguridade, fica de olho na expectativa do mercado para a taxa Selic, fica de olho no mercado para a curva de juros a longo prazo, porque isso tem um impacto direto na precificação e tem um impacto direto também nos dividendos que a BB Seguridade consegue distribuir ano após ano. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, indica o canal para aquele seu amigo que também se interessa pelo mercado acionário e fala aqui quais são as empresas que você gostaria que eu comentasse o resultado agora, na divulgação do quarto trimestre de 2025, tá bom? Valeu!